Boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do programa Jornada ESG. Que o Jornada ESG é feito na TV Ondas Play, a TV que você assiste aonde você quer ver, a qualquer momento, a qualquer hora, da tela do seu celular. São mais de 180 países que têm a nossa transmissão. Nós agradecemos particularmente as mensagens de carinho que nós recebemos aí dos nossos amigos de Angola, Canadá, Estados Unidos e Cabo Verde. Muito obrigado pela audiência, todos vocês que assistem aqui no nosso país, em São Paulo, pela audiência que vocês nos dão. É com muito carinho que o programa é elaborado para vocês. Então, continuem mandando as sugestões de pauta, de tema. Imenso prazer em recebê-los aqui, tanto quanto possível nós vamos colocá-las todas em execução para poder atender à demanda que vocês têm. Hoje o tema é uma provocação. Será que você se sabota? Será que você no seu trabalho, na sua vida particular, na sua vida amorosa, porque na verdade nós só temos uma vida, né? Então são facetas de um mesmo eu, vamos dizer assim, pedacinhos de um mesmo eu. Será que você realmente está contribuindo para o seu sucesso? Será que não tem alguma âncora amarrada no teu pé te prendendo nisso? E aí a pergunta é, mas o que isso tem a ver com a ESG? Tudo. Eu já venho dizendo aqui desde o nosso primeiro programa, duas máximas. O ESG é um modus operandi do século XXI, isso não vai mudar. Então o ESG hoje, ele demonstra de forma insofismável que o mercado financeiro hoje olha para os custos e para os investimentos com um outro olhar, com uma visão mais socioambiental. Ou seja, as pessoas começam a ser vistas efetivamente como ativos, né? Coisa que há alguns 10, 15 anos atrás não acontecia. Um exemplo muito simples, dentro do currículo de economista, né? Não havia cadeiras eletivas não havia cadeiras de humanas. Todas elas eram colocadas como eletivas. Isso já mudou, porque se entende que o economista, apesar de cuidar de grana, de financiamento, de investimento, lida com pessoas como todos nós. Então, a ideia do Homo economicus, né, que era do século passado, a década de 70, ou seja, o homem voltado só para ter lucro, começa a cair um pouco em desuso essa ideia. Quando eu era garoto, a ideia era você vai trabalhar para ganhar dinheiro, comprar o seu apartamento, ter o seu carro. Isso é sinônimo de que você vai ser uma pessoa feliz e realizada. Hoje já não é bem assim. As pessoas trocam de emprego por causa de R$10, às vezes até ganhando menos. Por quê? Por causa do ambiente. Por causa do local agradável para ela poder trabalhar. Porque ela não quer mais ficar longe de casa, longe dos filhos, num ambiente tóxico, como nós vimos na semana passada, na entrevista que nós tivemos com a Ana Carolina. Ou seja, é muito importante que você contribua também para o seu sucesso. Você tem uma participação enorme nesse processo, muito grande. E muitas das vezes, por N razões, às vezes de cunho psicológico, às vezes por traumas, às vezes uma série de fatores, a gente cria fantasmas, a gente cria âncoras que nos prendem, nos remetem a questões do passado e forjam a nossa atitude no presente, seja por medo, seja por culpa, por uma série de fatores. E aí, como eu estava falando do ESG, as duas máximas, o ESG é o modus operandi do século XXI e o pai do ESG é o bolso. Quem criou o ESG foi o mercado financeiro. Não foi uma entidade de direitos humanos, não foi uma entidade de meio ambiente, não foi uma ONG, foi as Nações Unidas junto com as 50 maiores empresas do mundo. Por quê? Porque não querem investir em projetos que tenham riscos exacerbados muito grandes, que vão dar prejuízos certos e expô-los a uma questão de imagem. Isso custa dinheiro. Então a questão ambiental e social ela é importante, mas ela vem no segundo momento, na ótica do ESG. Já a sustentabilidade é que vai garantir que todo esse processo seja executado com maestria. É a musculatura na execução dos projetos. E aí você se pergunta, e eu? Onde é que eu fico nisso? Exatamente, você está entre esses dois mundos que trabalham para e passo, alinhados, são diferentes, mas que se completam. Então, se você
se sabota nesse processo, se você cria questões ou não cria, ou na verdade isso foi criado à sua revelia, muitas das vezes, você nem sabe que tem essas questões e você não consegue executar o seu trabalho com a maestria que você precisa. Hoje, no mundo, a questão de ansiedade e depressão são as grandes chagas da humanidade hoje, junto com o suicídio. Mas como é que pode a gente passar por questões de suicídio, ansiedade e depressão quando as pessoas têm uma longevidade maior? Hoje se vive até os 77 anos, é a média de vida do brasileiro. Nunca se viveu tanto. As condições de medicina hoje nos possibilita ter uma vida saudável aos 77 anos, sim, é possível. As pessoas que têm limitações, seja por deficiência ou o que quer que seja, elas podem sim e devem, estão em posições de executar a sua vida de uma forma normal, igual a outra pessoa. Sim, com restrições, mas ela faz. Ou seja, a tecnologia a nosso favor, as mudanças de mindset, de ideias que todos nós temos, elas começam a nos dar condições de executar o nosso trabalho de uma forma diferente, com qualidade. E por que mesmo assim a gente cria os chamados sabotadores? Isso deve ter alguma explicação. Eu não sou a melhor pessoa para falar isso. Para falar desse tema específico, eu chamei um colega, um grande amigo, trabalhamos juntos dentro de uma mesma organização de network, e é um camarada vencedor. Ele participou da geração de medalhistas de prata e de ouro do vôlei brasileiro, jogou com grandes nomes como Bernardinho, Renan, Montanaro e outros mais, e é uma pessoa simples que hoje trabalha exatamente para tirar esses grilhões, essa âncora que prende os nossos pés ao passado ou a condições que a gente nem mesmo sabe. Ele ajuda as pessoas a se entenderem, a olhar para si, extraírem o seu melhor e romper os seus obstáculos. Roberto, seja muito bem-vindo. Obrigado, Carlos. Adorei aí a sua introdução. E o que você falou, Carlos, me trouxe uma palavra, né, que parece ser muito importante nesse contexto, que é congruência. A gente realmente ser congruente com o que a gente quer, congruente com as coisas que a gente almeja, seja na vida pessoal, seja na vida corporativa, profissional. Então, parece simples e óbvio o que eu estou falando, mas não é nem um pouco. Porque nós seguimos, muitas vezes, modelos, como você também bem disse, Carlos, a gente às vezes não se dá conta. São modelos que vieram de criação, vieram ali das figuras que nos criou, né? Seja pai, mãe, ou seja quem foi que nos criou lá atrás. Então, numa fase em que a gente era muito pequenininho e que não tinha nenhuma referência do mundo a não ser aquelas. Então, a partir dali, como você tem que se administrar, se gerenciar com 1 aninho de idade, 2 aninhos, 3 aninhos de idade, como é que você vai fazer isso? Então, você começa ali a criar mecanismos para você sobreviver frente a tantos impulsos que você recebe, né? Quando a gente tem ali essa idade, essa pouca idade, a gente está ali como uma esponja, recebendo todos esses inputs do mundo e das pessoas que estão em volta, principalmente, né? Quem nos cria. E a partir dali, Carlos, muitos processos de autossabotagem são construídos, né? Nessa busca por entender e pertencer e ser amado e muitas outras coisas relativas a isso. Crescemos, às vezes, com esses padrões adquiridos nessa pouca idade e a gente não se dá conta que eles estão ali. Então, é muito bacana esse tema, eu sou fascinado e obrigado, tá, pelo convite de estar aqui com vocês e poder falar sobre isso, porque eu acho que quando a gente fala, a gente aprende cada vez mais. Exatamente. Como é que você chegou nessa condição de coach? O que te
mobilizou? Qual é o teu propósito nisso? Então, o meu propósito, assim, a minha história, Carlos, você falou um pouquinho, minha história vem de esporte de alto rendimento. E esporte de alto rendimento, não sei se todos que nos ouvem têm essa ideia, maravilhoso, né? É deslumbrante, você está ali vestindo a camisa da sua seleção, representando o seu país. Isso é o que todo mundo vê. Atrás do balcão, atrás dos bastidores, a gente tem questões que são questões que todos nós vivemos. Né? A vida como ela é, os desafios de concorrência, os desafios de briga por poder, por dinheiro, por se colocar dentro de um mercado que é sim competitivo. Você imaginar, né, a seleção brasileira de voleibol leva 12 atletas. Hoje talvez leve 15, mas enfim, não faz nenhuma diferença 12 para 15, mas dentro de um contingente de atletas que disputam muito grande, ou seja, todos os aspectos que são vistos em uma empresa, seja essa empresa familiar, seja uma empresa aí de qualquer setor que for, isso se retrata também no mundo do esporte. Então, essas dores que eu vivi dentro dessa competitividade, desse mundo novo que se abriu, quando eu cheguei na seleção adulta, me fez ver desde pouca idade, Carlos, essa necessidade da gente se conhecer para parar de arrumar desculpas. Vou repetir. A gente se conhecer para parar de arrumar desculpas, porque o mais fácil é arrumar culpados para as coisas que nós deveríamos nos responsabilizar. O culpado é o chefe, o culpado é a pandemia, é o cenário econômico, é o técnico, é o meu colega, e nós temos dificuldade de olhar para dentro da gente e falar o que eu tenho de opção, o que eu tenho de escolha, o que eu tenho de capacidade de fazer melhor do que eu venho fazendo, para que eu não só consiga resultados melhores, mas que consiga levar o meu time para esses resultados melhores também. Legal. O que você tem visto nas empresas que você... Na verdade, a gente estava conversando, você atua muito mais, gosta muito mais, de corrida se estiver errado, de atuar no 1-a-1, né? Ou seja, com a pessoa diretamente, não tanto no ambiente corporativo, embora você às vezes também trabalhe, dê consultoria e palestras. Por que as empresas estão mais preocupadas com isso nos últimos anos? Faz sentido essa ideia do que a gente colocou aqui, da ansiedade, da depressão? Isso vem se acumulando realmente? É um fato hoje? Sem dúvida, Carlos. É um fato cada vez mais preocupante e passa por esse preâmbulo que a gente está fazendo, né, em relação ao autoconhecimento. Então, quando a gente fala hoje de um líder que traz engajamento para a sua equipe, hoje esse líder tem uma demanda dele ser verdadeiro com o que ele é. Né? Eu não gosto muito de frases feitas, mas existe uma frase, né, de que você deve viver e ser a mudança que você quer ver no seu time, na sua equipe. Então, isso passa realmente por essa capacidade de olhar a si mesmo em perspectiva, olhar realmente as coisas que não sabe, realmente ter a capacidade de se vulnerabilizar, de entender realmente que você tem um time que precisa realmente viver esse exemplo de como a vulnerabilidade traz a verdade, traz um ambiente seguro para que as coisas possam ser faladas, inclusive em relação ao que é mais difícil nos outros. Então, a tendência de arrumar desculpas, ela vem disso. Dado um senso de incapacidade, às vezes consciente, mas às vezes não consciente, de fazer aquilo. Será que eu tenho essa capacidade? Será que eu consigo? Será que eu consigo entregar realmente o que eu estou me propondo a entregar? Então, nesses processos de autoconhecimento, você começa a se deparar com os teus sabotadores internos, né?
acho que no desenho animado tem aquele anjinho e diabinho que representam muito bem isso, né? O anjinho fala, não, você pode, você consegue, você é capacitado, você estudou, você não caiu de paraquedas onde você está, e vem o diabinho do outro lado falando, será? Será que você consegue? Hoje as demandas são diferentes, o mercado está pedindo outras valências, outras soft skills, que é uma coisa que a gente está falando aqui. Será que você entrega? Então, dentro, né, juntando o que eu falei de infância, de padrões, de modelagens que nós trazemos até hoje e que estão dentro do nosso sistema, tem esse olhar para o que realmente o nosso próprio cérebro traz como mecanismos de sabotagem, impedindo que você ande, que você faça coisas diferentes, que você estabeleça novas rotinas para que você possa realmente mudar de ponto. E mudar de ponto de uma forma saudável. Perfeito. Para você que está assistindo a gente aí, deixa eu pontuar uma coisa interessante. Eu já fiz coaching, né? Eu estava conversando com o Betinho aí antes disso, na semana passada, e a gente trocando uma ideia. Eu já fiz e eu era um cético. Eu era um cara que não acreditava nisso. E eu percebi que os sabotadores que eu tinha, ele me colocava numa situação de vulnerabilidade junto com todos os outros que estavam comigo. Vou fazer uma comparação. Você imagina ele na seleção brasileira, medalhista de prata, medalhista de ouro. Certamente os 12 que estavam lá não eram 12 jogadores iguais. Não eram 12 jogadores com a mesma formação, moral, ética, de conhecimento. Ela era macenoide. Porém, cabia ao treinador nivelar aquilo na forma mais alta possível para extrair de todos o que tinha de melhor. Porque o elo de uma corrente mais fraco é o que vai determinar a resistência dela. Então você imagina você casado com a sua mulher e você tem algum problema de uma relação, o que quer que seja. A sua relação com ela é baixada a resistência para essa fragilidade. Então o relacionamento fica muitas das vezes complicado por uma... Eu não queria botar deficiência, mas por uma fraqueza, por uma questão que precisa ser melhorada sua. E acho que é aí que entra o coach para trabalhar nesse fortalecimento desse elo mais fraco, não, Betinho? Perfeito. E é importante, né? Até quando eu falei de infância, não é para terapeutizar, é apenas para você localizar qual é o processo que faz você se sabotar. Porque o coaching, ele é muito daqui para frente. Eu tenho um objetivo a seguir e o coaching, na tradução para o português, a gente está falando de treinamento. Então, é você treinar novos padrões de comportamento, novas competências, novas rotinas, para que você chegue num lugar diferente, que você aspira. Tá? E esses objetivos, eles podem ser diversos, obviamente, e podem ser pessoais, podem ser profissionais. E o interessante, Carlos, é que quando um objetivo é alcançado, ele abre a possibilidade de você revisitar outras dificuldades que você possa ter e ressignificá-las a partir daquelas competências que te fizeram chegar naquele primeiro objetivo. Então, por que isso? Porque a gente tem uma forma muito peculiar de ver o mundo, né? Tem um quadrinho que eu adoro, que é o que eu vejo, a forma como eu vejo o mundo, eu acabo criando essa realidade para mim. Isso é um fato, quer você queira, quer você não. Não tem nada a ver com segredo, não tem nada a ver com aqueles filmes, não. Isso hoje é neurociência, tá? A forma como eu vejo o mundo, eu me comporto, porque é uma forma peculiar minha, baseada na modelagem, baseada em tudo que eu vivi na minha vida, onde eu morei, que cidade, que país, que sistema econômico, sistema político. A gente é produto de uma série de experiências. Então, o que eu vejo, eu crio. O que eu crio, eu acabo sendo essa pessoa,
tá? A partir daí, eu passo a fazer coisas relativas e a ter resultados que também reafirmam essa forma original de ver o mundo, tá? Então, você entender isso, para entender isso, você precisa revisitar crenças. Será que eu mereço ter? Será que eu tenho a capacidade de fazer? Será que eu consigo ser essa pessoa que eu estou me propondo a ser? Então, é muito bacana, sabe, Carlos? Porque o processo de coaching, ele traz a possibilidade do cliente, e veja bem, estou falando cliente, não paciente. Paciente, se a pessoa não estiver funcional, isso é caso para psicólogo, psicoterapeuta, psiquiatra, né? O coaching é para pessoas que estão funcionais, têm clareza de um objetivo, têm a capacidade de, junto ao processo, criar um plano de ação claro, seguir com consistência, com resiliência, porque vão surgir dificuldades e obstáculos, tá? Para que então se chegue ao objetivo que se quer. Então, esse é um processo que leva 3, 4 meses e ele é bastante realizador, ele é bastante transformador. Libertador, né? E libertador, no final das contas, exato. São amarras, né? São padrões que muitas vezes a gente não quer mais. Então, a gente fala assim, cara, eu não gostava de tal coisa da minha mãe ou do meu pai e hoje eu me vejo fazendo a mesma coisa. Por quê? Né? Porque a gente só sabe fazer assim. Se a gente aprender a fazer de outras formas, a gente vai chegar a um ponto de ter a capacidade de escolher qual é a forma que você quer funcionar. Então, você funciona, às vezes, igual a mãe, o pai, o avô, alguma pessoa que você admirou e que te criou, e tudo bem, não tem nada de errado, porque ela também te trouxe, essa pessoa, várias coisas bacanas para hoje em dia. Mas algumas partes não são tão legais assim. Ah, essa parte não é legal, isso que eu quero trabalhar. Ok, bora trabalhar. Aí chega lá na frente, agora eu posso optar por não estar mais seguindo esse padrão. E aí uma libertação, como você bem disse, cara. Ou seja, aquela história do sabotador que na segunda-feira eu vou começar o regime. Segunda-feira eu começo. E aí chega na segunda-feira e não começa. Essa é uma frase clássica, né, Carlos? E aí entra muito nessa palavra que muitas pessoas gostam de falar também, que é a procrastinação. Porque a procrastinação, ela é uma doença. Tá? A procrastinação é a busca de um prazer imediato. Sabe? Nesse mundo hoje tão rápido, tão digital, a gente tem ali, né, essa sigla que chamam de FOMO, que é Fear of Missing Out, né? Então é o medo de você estar perdendo alguma coisa, que cria um mecanismo dentro da gente de buscar o prazer imediato, a dopamina. Então, a cada descida, né, numa rede social, você está ali se energizando de uma nova carga de dopamina. Ah, mas isso está errado, isso está certo. Não tem certo nem errado. Cada um vai julgar o quanto o seu tempo é valioso para gerar uma produtividade que essa sim trará com ela um prazer duradouro. Então aqui tem um jogo de palavras que acompanha comigo. O prazer imediato vai te trazer uma dor futura, porque você deixa de fazer as coisas que você sabe que tem que fazer. E a dor imediata, ou seja, acordar e ir para a academia, começar a ler aquele livro que está na tua cabeceira que há séculos você não consegue, perder peso, parar de fumar, começar a se relacionar melhor com seu cônjuge, com seus filhos, com seu chefe, com seus colaboradores, o que quer que seja, vai trazer uma dor presente, porque você vai ter que trabalhar novos padrões, sair da zona de conforto, como se diz, né? Mas isso vai te gerar um prazer duradouro. Eu consegui fazer diferente, eu consegui chegar num outro patamar. E aqui eu estou mais forte, eu estou mais livre, eu estou mais senhor de mim mesmo para fazer escolhas e parar de arrumar desculpas para as minhas dificuldades. Então, é se autorresponsabilizar pelo próprio processo. Eu achei muito interessante na nossa conversa na semana passada que você colocou de uma forma muito didática
como que o nosso cérebro resiste ao que é novo, né? À mudança de hábito, até para nos preservar. Queria que você comentasse um pouquinho mais disso com propriedade, para que o nosso telespectador possa entender como é que o nosso cérebro acaba remando contra o que a gente quer. Perfeito, Carlos. O fato é o seguinte, nosso cérebro, ele é fantástico, mas ele é o mesmo cérebro da época das cavernas, né? Com algumas evoluções, mas ele é primitivo no sentido de fazer com que a nossa espécie seja mantida viva. Então, o meu cérebro, ele primordialmente trabalha para manter as minhas funções vitais. Então, eu estou aqui falando com vocês e, ao mesmo tempo, estou aqui, meu sistema, meu coração está batendo, né? Sistema digestivo, sistema respiratório. Então, para quê? Para fazer com que eu me mantenha vivo. E o fato dele ter que se ocupar com isso faz com que o nosso cérebro gaste muita energia. Existe um dispêndio de energia. Tá? Quando você vai para o trabalho, você fala assim, poxa, eu fiquei sentado o dia inteiro, ou quando você estiver estudando, fiquei sentado o dia inteiro estudando, por que eu estou tão cansado se eu fiquei sentado? Você ficou cansado porque o teu cérebro está ali trabalhando. Então, como ele se preocupa primordialmente com nossas funções vitais, ele gasta muita energia. Por isso, a segunda função do cérebro é economizar energia. Então, você se parar para olhar as suas rotinas de vida, vocês vão ver que cada vez mais essas rotinas vão sendo automatizadas. Então, você sai da cama do mesmo jeito, escova o dente do mesmo jeito, vai tomar café da manhã do mesmo jeito, e seu dia vai seguindo normalmente para se gastar menos energia, com funções que são automatizadas. Por quê? Porque o cérebro quer economizar energia. Então, quando você vem com novas rotinas, com novos projetos, o cérebro primeiro fala assim, opa, peraí, para quê? Aí vem o anjinho e fala, para a gente crescer, para a gente evoluir. Aí vem o cérebro, né, também no modo diabinho, e fala assim, não, cara, vamos ficar aqui. Aqui tá ruim, mas aqui pelo menos a gente conhece. Vamos ficar quietinho aqui. Aí, né, então, essa dualidade, essa briga polar que a gente tem, ela é super natural. De novo, não tem nada de errado com isso. Você que está me ouvindo, você vai ter a sua própria decisão, o seu arbítrio de falar assim, qual é a dor que eu quero escolher? A dor de estar no mesmo lugar ou a dor de viver o processo para o novo? Interessante. Então, você que está nos ouvindo aí, por favor, fique à vontade para mandar as perguntas que você queira. Temos alguma aí? Então, tem uma pergunta aqui que, na verdade, é o seguinte. Como que o indivíduo ele vai perceber que ele está dentro desse processo de autossabotagem, né? Porque, pela sua fala, a gente está relacionando aí a autossabotagem e a procrastinação num nível de que elas atrapalham a nossa qualidade de vida, né? Então, ambas, elas perpassam ali por uma necessidade de melhora da nossa saúde mental e que a gente tem que, entrando nesse processo de autoconhecimento, a gente, de repente, precisa passar por uma terapia, por um atendimento psicológico, investigar o passado, como foi também na fala, e aí como que o indivíduo vai, poxa, eu estou me sabotando, né? Como que ele vai perceber isso e buscar esse caminho? Eu vou procurar o coaching, eu vou procurar o psicólogo, e como que eu vou mudar o meu dia a dia? Se eu simplesmente mudar a minha rotina, acrescentar alguma coisa diferente ali na minha rotina, eu já estou dando um passo para não me sabotar. Fala um pouquinho disso pra gente, por favor. Então, a pergunta é excelente. E a primeira coisa, para tranquilizar quem perguntou, é a seguinte: não há quem não se sabote. Todos nós nos sabotamos em algum nível. Tá? Quem perguntou foi a Flávia. Flávia, meu nome. Quem perguntou foi a Flávia. Isso. Então, Flávia, todos nós nos sabotamos. E existe hoje um assessment, um teste que se faz dentro do processo de coaching para se entender que sabotadores são esses e quais os níveis
de cada um deles dentro da nossa vida. Então, rapidamente para exemplificar, que isso seria tema assim de outra conversa, de palestra, pois é, né? Você tem o crítico, o nosso crítico interior, que é o crítico a si mesmo, o crítico aos outros, o crítico às circunstâncias, que é o primeiro dos sabotadores. Ele trabalha com outros 9, hipervigilante, vítima, hiperrealizador, o prestativo, tem vários, tá? Isso através de um assessment. Agora, por que eu digo que é dentro de um processo de coaching? Porque uma coisa é você perceber como você se sabota. A outra coisa é você saber o que você vai fazer com isso, né? Então, qualquer que seja a procura, ela precisa realmente ser seguida de um caminho para se lidar com esse tipo de dificuldade. E eu não tenho preocupação nenhuma em abrir para você, Flávia, que fez essa pergunta. O meu principal sabotador é o prestativo. O prestativo é aquela pessoa que está sempre pronta a ajudar os outros. E aí, já na ocasião, eu perguntei, quando eu estava fazendo o meu processo de coaching, mas, gente, como é que o prestativo pode ser uma coisa ruim? E aí, o coaching, ele é diferente de mentor ou de um consultor, o coaching não fica dando pitaco, ele faz perguntas. Então, cara, vamos seguir em frente. E através das perguntas, ele me levou para um lugar de entender por que eu manifestava aquele prestativo. Então, aquele prestativo, aquele cara legal que está sempre querendo receber os confetes, né, ser amado e pertencer, tem uma origem lá atrás. Por quê? Porque eu fui rejeitado quando eu era criança pelo meu pai, que foi embora, nunca mais voltou, né? Então, aquela rejeição gerou uma necessidade de, hoje, eu buscar ser amado. As pessoas me olharem e falar, pô, esse cara aí, ele é incrível. Então, tem determinado momento que esse prestativo, que é muito bacana, determinado momento ele vira uma autossabotagem, porque você começa a colocar a vontade dos outros na frente da sua, você começa a ter dificuldade de dizer não, você começa realmente a se diminuir perante os outros, e aí vira um processo de autossabotagem. Então, resumindo aquilo que eu falei, Flávia, todos nós nos sabotamos, tá? E a busca por autoconhecimento, seja ele de que forma for, seja com psicólogo, seja com psiquiatra, seja com coach, ele é uma escolha muito particular de cada um. Dentro da própria psicologia existem várias linhas, né? Hoje eu sou um acadêmico de psicologia, né? Eu tenho várias formações como coach e hoje sou também um acadêmico de psicologia, então tem vários caminhos. Então, qual é o caminho que é bom para você? Aí sim é na experimentação, tá? Por isso que, no meu caso, eu sempre ofereço uma sessão gratuita para o cliente, a primeira sessão. Para quê? Primeiro, para que eu ouça, entenda o que aquele cliente está buscando. Ao final da sessão, eu puder falar para ele, olha, o teu caso é de coaching, eu posso ajudá-lo, ou encaminhar ele, olha, eu creio que o teu caso não é de coaching, tá? E, ao mesmo tempo, o cliente poder olhar para mim e falar assim, cara, esse cara entende, esse cara tem autoridade, sabe? Esse cara tem informação, esse cara tem história, ele tem estrutura para ser a pessoa que vai me levar no objetivo que eu quero alcançar. Respondi a tua pergunta, Flávia? Respondeu. Foi além até. Bacana. Muito obrigada. Flávia de Maricá, agradecendo pela tua pergunta, muito obrigado. Tem mais alguma aí, produção? Não? Beleza, então seguindo agora eu vou fazer a minha pergunta. Betinho, desses sabotadores todos que você tem visto, considerando o momento que a gente vive num mundo de extrema ansiedade, de extrema depressão, você teria como destacar os top 3 desse, em função desse mundo que a gente vive? A gente ficaria mais atento, falar, olha, isso aqui tem toda a característica de ser um sabotador dessa categoria. Eu diria 3, Carlos. Dentro desses
São 10, como eu falei para vocês, né, de uma forma geral. E, de novo, né, o Cris como chefe da gangue e outros 9. Desses 9, eu lembro 3. Hiperrealizador, o hipervigilante e o insistente, tá? O hiperrealizador é aquele que tem o teu senso de valor ligado apenas a realizações. Enquanto você está realizando, você se sente valoroso, né? Então, você tem um objetivo. Quando conquista aquele objetivo, pessoas que têm essa característica, muitas vezes, caem num vazio muito grande, porque precisam estar sempre tendo algo para realizar. Então, são pessoas que não conseguem tirar férias, pessoas que não conseguem desconectar do trabalho, e domingo. Curtir o sábado e domingo com a família, sentar no sofá para ver uma série, tudo parece perda de tempo, ignorando o fato de que nós somos lazer espiritual, relacionamento, saúde, busca por conhecimento, nós somos várias coisas. Então, o hiperrealizador tem essa característica. O hipervigilante, como o nome diz, são pessoas muito ansiosas porque estão sempre ocupados. Normalmente tem um perfil comportamental, que é uma outra parte de processo de coaching, onde a gente vê ali executor, comunicador, planejador e analista, né, dentro do consagrado DISC, né, que é um teste também. O hipervigilante, normalmente, ele é um analista de mão cheia. Então, é aquela pessoa que tem tudo planilhado, mas num nível tão requintado que vê tudo que pode dar certo, mas vê tudo que pode dar errado. Então, o hipervigilante está sempre se ocupando de possibilidades que, às vezes, nunca irão acontecer. Então, se gasta energia antecipada, né, numa ideia de que eu estou mandando bem com isso, mas aquilo aí está te exaurindo e está fazendo com que você gaste uma energia, de novo, com algo que talvez nunca aconteça, tá? E o insistente é um sabotador que ele busca perfeccionismo em tudo. Então, é aquele que, não sei se você conhece alguém, que leva 10 minutos para mandar um e-mail de 3 linhas. Peraí, deixa eu botar a vírgula, deixa eu voltar. E quando você, né, depois de 3 minutos ou 5 minutos para o e-mail de 3 linhas, quando você manda, a pessoa lá do outro lado que recebe, ela leu e, cara, nem viu se tem vírgula, se não tem vírgula e tudo mais, mas você se ocupou, né, usando esse exemplo aqui, de um perfeccionismo, né, que beira, às vezes, a loucura mesmo, né? Será que precisa ser tudo tão perfeito? E o quanto isso te gera também de desgaste, quanto isso também te gera um gasto de energia que, a princípio, não seria necessário. Então, buscar a excelência é diferente de você buscar a perfeição. Porque a perfeição, ela não existe, né? É como a cenoura na frente do burro, você vai sempre andando atrás daquela cenoura e você nunca vai alcançar. Então, a busca pela excelência, ela te traz, sim, em determinado momento, uma autossatisfação por uma entrega. Cara, não foi perfeito, mas, cara, entreguei, mandei super bem e tô muito feliz com isso. Curioso você falar desses 3, porque é inevitável a gente fazer um paralelo com a depressão e a ansiedade. Mais ainda, fazer um paralelo com o ambiente tóxico, porque essa é a grande demanda dos ambientes tóxicos, pela entrega, pela perfeição e pela constante interatividade que você tem com isso aí. Então, me dá a entender que esse ambiente tóxico que a gente vive acaba empurrando as pessoas para esses 3 grandes vilões de comportamentais. Né? Perfeito. E aí, acho que fica um trabalho conjunto psicólogo e coach, não? Porque aí entra depressão e ansiedade, possivelmente vai fazer uso, talvez nem psicólogo, psiquiatra pode fazer uso de alguma medicação para combater isso, mas o psicólogo sozinho não consegue, precisa do coach. O coach sozinho não consegue, precisa do psicólogo e precisa do psiquiatra para medicação. Então, na verdade, é um atendimento em conjunto.
E não adianta a pessoa achar que esse problema é somente no trabalho. Inevitavelmente deve ter alguma correlação na vida pessoal, na vida familiar, o que quer que seja. Exato. E tudo são estágios, né, Carlos? Então, tudo que a gente está falando aqui pode ser detectados hoje, que a pessoa está funcional, que a pessoa consegue ouvir um papo bacana como esse nosso aqui e sentir que existem coisas que já podem ser mudadas hoje. Porque quando ela chega num pré-burnout, quando ela chega numa depressão, isso aí já é um caso que foge um pouco a capacidade da pessoa funcionar. Então, aí já é diretamente, foi importante você ter levantado isso, sabe, Carlos? É diretamente com profissionais de saúde. O coaching lida com metas, objetivos, com treinamento de pessoas que estão funcionais. Isso é importante ficar bem destacado aqui. É importante, no episódio passado, na sessão passada que nós tivemos de Jornada SG, nós falamos com a Ana Carolina justamente sobre a questão de ambiente tóxico. E na abertura que eu fiz, eu remontei ao relatório de riscos do Fórum Econômico Mundial de 2003, que foi feito em Davos, na Suíça. Isso está disponível na internet, vocês podem achar lá no meu LinkedIn. Eu vou fazer uma publicação dele a respeito disso. Eu vou colocar lá disponível, é público. Um dos grandes destaques, Betinho, é justamente a questão da saúde mental das pessoas. Face a tudo que a gente está passando no mundo hoje, a quantidade de informação, a velocidade como as coisas acontecem, a demanda pelo trabalho, pela eficiência e pela perfeição se sobrepujando ao tempo que você tem com família. E aí a grande contradição disso são as pessoas dizendo o seguinte: cara, eu não quero isso. Eu abro mão de um salário às vezes igual, quero ganhar um pouquinho menos, mas eu quero 5 horas da tarde estar na minha casa tomando café com meus filhos. Não abro mão disso. Sábado eu não quero o telefone tocando, eu quero estar com meus filhos, eu quero soltar pipa, eu quero ir à missa no domingo, eu quero isso. Isso para mim passa a ter um valor muito grande. Então eu acho que a nossa sociedade vem caminhando como um todo, não só na América do Sul, mas na Europa também, nos Estados Unidos, para que isso seja um valor. E pelo que eu tenho visto, o trabalho do coaching, isso é relativamente novo, né? Acho que de uns 15 ou 20 anos para cá, pelo menos no Brasil, né? Não tinha muito disso, como tem agora a grande explosão de quantidade, justamente pela demanda que vinha reprimida nesse processo todo, não? Exato. E quando você falou aí, Carlos, me veio uma palavra também muito forte. Para quê? Para que eu preciso mudar? Para que eu preciso fazer diferente? E o para quê leva a uma outra pergunta. Eu falei aqui mais cedo que coaching é a arte de você fazer perguntas. Então, talvez, muitas vezes, a pessoa possa ir se perguntando, sem ter uma intermediação. Para que eu quero isso? Porque quando a gente começa a perguntar o para quê, a gente vai chegando em sentimento. A gente vai chegando no para que aquilo é relevante. Então, no teu exemplo, né, Carlos, que você trouxe. Eu quero chegar às 5 horas em casa. Para quê? Por que isso é relevante para você? Porque eu vou estar com meus filhos, eu vou ver o sorriso deles, eu vou estar com a minha esposa. Por que isso é importante para você? Porque estar com família, para mim, é o que reflete a minha vontade de trabalhar para poder ganhar dinheiro, para poder trazer conforto para a família. Legal. Então, através das perguntas, você vai cada vez indo mais num sentimento. E a gente, pessoal, a gente não muda pela razão. A gente muda pela emoção. Isso nem eu que falo isso. Isso hoje é consagrado. Tá? Vocês podem procurar pela PhD, chamada Susan David. Ela é titular da cadeira de psicologia de Harvard e ela fala que nós somos seres sentimentais que pensam, não seres que pensam que têm as emoçõezinhas bobocas que atrapalham de vez em quando. Tá? Então, muitos de vocês talvez conheçam as metas SMART. Ser específico, mensurável, atingível, e aí entra no que eu estou falando aqui, no R, o relevante. O R é relevante, o T é tempo, o que fecha ali o acrônimo SMART. Mas a relevância, ela nos remete a isso. Por que aquilo é importante para mim?
E que a gente tenha essa coragem de realmente entrar aqui, entrar no coração mesmo. O coração, segundo essa Susan David, essa PhD lá de Harvard, ela falou: o coração pensa. Vou falar de novo. O coração pensa. Falei: uai, mas não é o cérebro que pensa. O cérebro acompanha. Mas o comando da mudança, onde dói, quando a gente fala de dor, né? Eu estou sofrendo, eu estou com dor, eu estou com... Quem fala isso não é o cérebro. Quem fala isso, quer dizer, quem fala isso pode até ser o cérebro, mas isso veio, o impulso veio do teu sentimento, das tuas sensações. Então é muito importante você entender por que é relevante fazer o que você faz e por que é relevante fazer e buscar o que você quer para você no futuro, porque senão não vai. Porque a motivação, ela não é algo que você vai extrair do nada. A motivação você extrai de sentimento e esse sentimento ele vai gerar a ação para que a mudança aconteça. Sensacional, Betinho. Ficaria aqui horas falando com você. Infelizmente, estamos chegando aí no final. Tem pouquíssimos, 2 minutinhos só. Queria deixar que você deixasse uma mensagem aí para esse telespectador que está assistindo a gente, está com aquela dor, está com aquele sentimento de o que eu faço, quem eu posso procurar. O Betinho já falou aí que faz uma avaliação, essa avaliação inicial é gratuita. Betinho, por favor, dá a sua mensagem para esse pessoal que está sentindo essa dor nesse momento. Então, a mensagem é a seguinte, pessoal: somos humanos, a gente tem defeitos e tudo bem, sabe? A gente hoje vive, né, num mundo onde as aparências, elas são muito importantes. Você vai na rede social, tá todo mundo feliz, rindo, bem-sucedido, rico, sabe? Bem casado, tá? Não tem problema. Isso não é verdade. A vida da gente, desculpa aqui, tá, pessoal, é tiro, porrada e bomba. Isso é o que a gente mais vive. Então, a capacidade que a gente vai criando no autoconhecimento para lidar com tiro, porrada e bomba, vai fazendo com que o tiro, porrada e bomba cada vez perca a sua força. Então, a busca da alegria, do bem-estar, da qualidade de vida, sempre será uma constante. Mas terão momentos, e muitos deles, que a gente vai se sentir triste, frustrado, com raiva, né? Então, o meu convite aqui é que você não se exima de visitar essa dor, porque na dor, na raiva, na tristeza, na frustração, tem muito material para a gente crescer, tem muito material para a gente ressignificar e... Vamos em frente. Desculpa, até me emocionei agora. Por isso que eu dei essa parada. Que é muito rico. E é por aí, é esse o caminho, tá? Esse é o recado que eu queria deixar. Obrigado, Betinho. Para você que assistiu a gente aí até agora, esse é o campeão olímpico nosso, né? É o Roberto Bosch, que quis a providência divina que eu conhecesse esse ano. Já deu para ver que é uma pessoa extremamente sensível, emocional, campeão, tinha tudo para estar numa empáfia, né? Eu sou medalhista, foi melhor do mundo, né? Ele não falou, mas eu coloco aqui, ele foi melhor do mundo num campeonato que ele concorreu pela seleção. Mas é isso aí, essa simplicidade. E está disponível para ajudar você. Então tem aí o QR Code dele, escaneia, fique à vontade, cara super acessível, do bem, gente como a gente, que está aqui disponível para ajudar e para fazer diferença nesse mundo. Betinho, super obrigado. Para você que nos assistiu agora, grande abraço. Obrigado a você, Carlos. Eu queria só fazer um adendo, Carlos, rapidamente. Por favor. Eu joguei com esses feras todos, mas eu não fui campeão olímpico, tá? Então, eu estive nessas gerações, é importante deixar isso claro. A informação está correta, fui melhor do mundo como juvenil até 20 anos de idade. É só para que a palavra esteja certinha. Ele não foi o campeão do mundo, mas nos nossos corações é um grande campeão. Fica aqui a retificação. Grande abraço a todos. Obrigado pela oportunidade. Obrigado a você, obrigado a toda a tua equipe aí que está no backstage aí.
ajudando a fazer com que esse programa aí leve a tantas pessoas informação, conteúdo, dentro desse tema tão importante hoje em dia e tão incompreendido ainda de ESG. Então, obrigado pelo convite. Sempre conte comigo, tá, Carlos? Beleza, Um portas abraço. abertas. Obrigado, Betinho. Abraço para você. Boa noite. Fique com Deus.